Oi, gente! A aula de hoje é sobre pronomes, em inglês pronouns, e essa aula vai ser dividida em diversos pedaços, porque como o conteúdo é um pouco, digamos, pesadinho, é interessante que a gente faça aos poucos. E também é muito conteúdo, né? Muito pronome. Então, antes eu queria só falar algumas coisas aqui que eu tava considerando importantes. Eu acho que vocês, para redação, né, é interessante vocês terem muitas referências. E tudo que eu puder contribuir nesse sentido eu acho interessante. E todos nós, professores, né. Primeiro eu queria dizer que questionar se vocês viram aquela decisão de que o Enem vai continuar acontecendo esse ano e na mesma data. E a propaganda do governo, né, que estava estimulando as pessoas a estudarem, sem levar em conta que algumas pessoas não têm acesso à internet, que algumas pessoas não têm como estudar na quarentena, porque estudam em escolas públicas, por exemplo, e os professores não estão mandando aulas, e que a qualidade do ensino EAD, à distância, não é tão boa, né, quanto a do ensino presencial, e que muitos de nós nunca fomos preparados para estudar em casa. Não aprendemos a ter essa habilidade. Eu, por exemplo, só comecei a estudar na faculdade. Eu nunca soube estudar em casa, assim, por conta, antes de ser obrigada. Então, a gente pode ver que toda essa questão, né, ela beneficia algumas pessoas e outras não. E, por coincidência, hoje seria aniversário do Marx, que era um sociólogo alemão, que ele criou várias teorias e em muitas delas ele explica sobre como uma classe social é historicamente privilegiada às custas de outra, e isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas priorizando a economia e colocando em segundo plano a vida, né? Eu acho isso bizarro. E eu acho interessante a gente perceber que, nesse caso, tanto no do Enem quanto no da economia, quem se beneficia com a gente ignorar a incapacidade de algumas pessoas de ter um estudo decente para se sair bem no Enem. E a vida de algumas pessoas que vão estar aí morrendo por causa do coronavírus, quem se beneficia com isso é uma classe social específica. E nós, como povo, como proletariado, que é a classe trabalhadora, né, não nos beneficiamos. A gente se beneficiaria se a gente tivesse tempo para estudar com qualidade, se preparar para o Enem, assim como as pessoas que estão tendo essa qualidade, como por exemplo pessoas que estudam em escolas privadas, né? E se a gente tivesse suporte econômico estatal para não precisar se expor ao risco de vida, de sair na rua para ter que trabalhar, né? Nesse momento. Então fica aí a dica de referência para redação, falar sobre Marx. Tinha umas ideias bem legais. Então, a aula de hoje é sobre pronomes, novamente, né? Voltando. Então, o que são os pronomes? Eles são palavras que são usadas para substituir os substantivos, para evitar repetições. Tipo, você perguntou para Maria se Maria iria ao mercado. Sim, Maria respondeu blá blá blá. Não vamos falar tanto Maria, né? Então a gente usa outra palavrinha aí para substituir. Então, os tipos são pessoal, possessivo, reflexivo, indefinido, demonstrativo e relativo. E muitos desses eu vou estar mostrando para vocês nas outras aulas, né? Hoje a gente só vai abordar alguns. Pronomes pessoais, então.
Eles são palavras que substituem o sujeito ou o objeto da frase, né? Então, não sei se vocês já viram isso em português, mas numa frase a gente tem o sujeito, que é quem performa a ação, e o objeto, que é quem sofre a ação. No caso do pronome pessoal, a gente vai estar substituindo esses dois, um deles, né? Então, a gente tem dois casos, o caso subjetivo e o caso objetivo. No caso subjetivo, a gente vai estar substituindo o sujeito, como se chama, né? Subjetivo. Então, a pessoa A está dizendo: I think Rachel and her dog slept outside the house. Que significa, eu acho que Raquel e seu cachorro dormiram fora da casa. Aí a pessoa B está dizendo: They did not. Que significa, não, eles não dormiram. Então, nesse caso, Rachel and her dog é o sujeito da frase. E para não repetir, quando na segunda frase, no caso ele repetindo seria Rachel and her dog did not. Eles tiraram Rachel and her dog e reuniram em eles, que é they. Então, Raquel e seu cachorro se transformou em eles para não precisar repetir toda esses nomes na segunda frase. Então, eu poderia substituir na primeira frase também. Então, em vez de dizer Rachel and her dog, eu vou dizer I think they slept outside the house. Okay. Caso objetivo. No caso objetivo, a gente vai estar substituindo o objeto por um pronome. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, Emma has already dated Mike and John. Nesse caso, Emma é o sujeito e Mike and John são o objeto. Emma está fazendo a ação, Mike and John estão sofrendo a ação. Então, no B, a gente vai estar dizendo She did seem interested in them. Significa, o A significa Emma já saiu com Mike and John, e no B significa ela realmente pareceu interessada neles. A gente vai estar substituindo então o A, que é o sujeito, por she, porque Emma é ela, e Mike and John, que é o objeto, por them, que é eles. Por que ficou diferente o they no slide anterior, quando a gente fala do sujeito, se transformou em they, né, que é eles. E quando a gente fala do objeto, se transformou em them. Por que será que isso aconteceu? Então, aqui a gente entende isso nessa tabela que eu fiz. A gente percebe, então, que no caso subjetivo a gente usa alguns pronomes e no caso objetivo a gente usa outros. Então, no caso subjetivo é I, you, he, she, it, we, you e they, que são aquelas mesmas pessoas que a gente usa para conjugar os verbos, como eu ensinei para vocês na aula de verb to be. E no caso objetivo é um pouco diferente, a gente usa me, you, him, her, it, us, you e them. Eles têm, a tradução é a mesma, mas é escrito diferente, porque são casos diferentes. Então, no caso subjetivo, I seria eu e no objetivo me seria eu também. Alguns deles têm uma leve diferença. Por exemplo, o he e him. He seria ele e him seria dele. She seria ela e her seria dela. O resto é igual. Tá, os pronomes possessivos e adjetivos possessivos. Eles são usados para expressar posse, como já diz o nome, e eles podem ser o sujeito ou objeto também. Então, por exemplo,
nessa frase A. My house has been remodeled, que significa minha casa foi remodelada. O B responde mine has not, que significa a minha não foi. Então ele substituiu my house por mine. Essa me lembra aquela música Sweet Child O' Mine, que significa doce criança minha, que seria tipo de mim, of mine. Então, os adjetivos possessivos, eles sempre são seguidos por substantivos para fazer sentido, e eles podem fazer parte do sujeito ou do verbo. Então, aqui alguns exemplos. My brother works with my sister, que significa meu irmão trabalha com minha irmã. Nessa frase, o sujeito é my brother, e ele vai ser transformado em he. E my sister é o objeto, que vai se transformar em her. Nesse caso, her não significa dela, significa ela. Ou seja, é muito subjetivo, a gente sempre tem que lembrar que her, por exemplo, pode significar tanto ela quanto dela, dependendo do contexto. Então, substituindo seria he works with her. Muito mais rápido de falar do que my brother works with my sister. Segunda frase. My parents gave me some chocolate bars away. My parents gave some chocolate bars away. Significa meus pais deram algumas barras de chocolate. Tipo, doaram. To give away é tipo doar. O sujeito nessa frase é my parents, que seria they. E o objeto é chocolate bars, que seria them. Então, ficaria they gave some chocolate bars. They gave them away. Pronomes possessivos. Novamente. Eles se referem a pronomes previamente mencionados. Então, eles podem ser o sujeito ou objeto. Então, se a gente já falou um pronome, a gente vai retomar esse mesmo pronome usando um outro pronome. Então, we have similar cars, but mine runs faster than yours. Nós temos carros parecidos, mas o meu corre mais rápido que o seu. Então, com o meu, ele está retomando o carros, que é o sujeito. Então, nesse caso, o sujeito é mine, nessa oração, que é a segunda parte da frase. E yours é o objeto. Então, mine é equivalente a my car, yours ao your car. Aqui eu falei da música que eu disse que lembrava. E nesse caso, quando ele fala of mine, ele está dando uma ênfase. Ele poderia dizer my sweet child, que seria minha doce criança. Mas ele está dizendo doce criança de mim, tipo, ó. Então, essa é a última tabela, que fala a diferença de adjetivos e pronomes possessivos. Então, nos adjetivos, vocês podem ver que a gente usa my, que é equivalente a mine nos pronomes. Your é equivalente a yours. His é igual. Her se torna hers. Its não existe. Não tem um equivalente de it nos pronomes possessivos. Our se torna ours. Your se torna yours. E their se torna theirs. Então, lembrando que os adjetivos vão ser acompanhados de substantivos, os adjetivos possessivos, e os pronomes possessivos vão ser acompanhados de verbos na frase.